Graça e paz, galera do Senhor, povo santo, povo lindo, povo que Deus escolheu como geração eleita, como sacerdócio real. A primeira igreja batista em Porto Real do Colégio está aqui hoje para um papo muito legal, um papo cabeça de jovem para jovem, com uma galera que compreende a grandeza de Deus, que compreende aquilo que Deus tem feito nas suas vidas, as escolhas que essa galera tem feito, tem trazido alegria, paz, longanimidade, benignidade. E nós estamos muito gratos a Deus, porque hoje nós estamos assim, ó, olha que povo bonito, vocês vão ver, vou mostrar a vocês, ó. Nós estamos aqui com o nosso seminarista Mateus. Mateus vai conversar daqui a pouquinho conosco e ele vai contar algumas experiências para nós, aquilo que Deus tem feito na sua vida, no seu chamado, a forma como Deus tem cuidado da vida dele, né, o período do seu chamado e o seu seminário. Como está acontecendo nesse tempo de pandemia, né? Como será que ficou o seminário nesse período? Nós temos também Isabelle, seminarista, que Deus tem usado, abençoado, que está no seu último ano de seminário. O Instituto Palavra da Vida é onde essa galera, né, tem hora marcada, tempo marcado, agenda lotada até o final do ano para a glória do Senhor. Embora esteja no período de recesso, mas dia 11 de agosto, no dia do estudante, vocês voltam ativos. Olha que coisa boa, não é? Então, nós queremos agradecer a Deus desde já, ó. E hoje vai participar conosco também nossa irmã Elisama, que é líder da nossa juventude, uma das líderes da nossa juventude, e ela vai estar conversando conosco um pouquinho, contando as suas experiências. Zama é historiadora, né, é pós-graduada em gestão escolar, e tem assim um campo vasto, porque ela trabalha com a liderança jovem há muitos anos. E o nosso mais recente missionário, Rondoni Júnior, que tem executado um trabalho que Deus tem colocado nas suas mãos, com uma galera muito top lá da PIB de Propiá, e tem nos dado um apoio aqui com a nossa galera. Então, nós estamos mais do que recheados hoje, com muitas emoções, muitas aventuras. E para que essas aventuras sejam assim, né, externadas por cada um deles, nós vamos iniciar orando ao Senhor. Elisama vai estar orando neste momento. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, ó Pai. Te agradecer por cada pessoa, ó Pai, que está aqui, por aquelas que estão assistindo, ó Pai, esse debate, que nós possamos ser usados por Ti, Senhor Deus, e que as pessoas possam entender a Tua mensagem, ó Pai. Qual é a Tua vontade para cada jovem, para cada pessoa, Senhor Deus. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos da Tua sabedoria nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus por isso. E aí a gente já vai começar querendo saber, né, tudo que a gente puder dessa galera que escolheu servir ao Senhor. Então, ó, vou pedir para Mateus se apresentar, já vou dizer logo que ele é filho da missionária Helena, irmão de Daniel, e vou pedir para ele contar um pouquinho para a gente, é o primeiro ano dele no seminário, certo? Quando eles estavam lá há poucos dias, a pandemia iniciou e aí eles tiveram que retornar. E ele vai falar um pouquinho para a gente como está sendo, né, esse período e também como se deu as aulas. Se ficaram parados, se não, como foi, o que aconteceu. Conta aí para a gente, Mateus. Bom, a gente começou, foi para o seminário dia 10 de março e passamos 2 semanas lá. E aí aconteceu de a gente ter que voltar por conta do isolamento social, né, do Covid. Mas foram 2 semanas muito cheias de bênção para mim. Pude aprender muita coisa, pude ver muitos erros que tenho cometido e que preciso melhorar. E
pretendo voltar agora dia 11 para poder aprender mais sobre a palavra de Deus, para melhorar muito mais meu relacionamento com Ele e tornar mais fiel a cada dia a Ele. Amém. Isabelle, seminarista no seu último ano, com muitos projetos, com muitas ideias, né, pensando muitas coisas a respeito de tudo que teria que ser feito. E aí, a pandemia paralisou tudo. E aí, Belle, como foi? Conta aí, como é que está sendo, na verdade? No começo foi meio complicado, porque a gente já está acostumado com o ritmo da PV, né? Então, eu estou no último ano, aí o meu primeiro ano foi lá, o meu segundo ano foi lá, e aí o terceiro ano está sendo um pouquinho diferente, que ainda não acabou, né? Mas a gente voltou para casa e teve que se readaptar com a rotina de casa, porque lá a gente tem hora para tudo, aí em casa ia ter que continuar com as horas para conseguir acompanhar a aula, para conseguir fazer os trabalhos e tudo certinho. E aí foi um desafiador no começo, foi meio dificilzinho, mas nada que não dê para ser feito. E aí acabou o semestre, deu tudo certo. E a gente tinha muitos planos para esse ano, já que é o último, aí o próximo ano, toda a expectativa de como é que vai ser quando acabar o seminário, o que é que eu vou fazer e tal. E aí acabou que muitas coisas ficaram paradas e não vai dar para ser feito, só que a gente entende que o Senhor sabe de todas as coisas, então se era para acontecer, então é porque é para acontecer assim. E aí a gente vai continuar as aulas em EAD esse semestre, vai ser o último semestre de aula, mas eu só me formo no próximo ano, então tenho mais coisinhas para fazer até o final do ano para formar tudo certinho, mas foi isso. Ok. Enquanto Mateus retorna dia 11, né, Isabelle segue em casa estudando à distância, né, nas aulas remotas, nas aulas online. Então, cada realidade vai se formando nesse processo. E aí nós temos o nosso missionário, Rondoni Júnior, né, para a gente, Juninho, né, Juninho? Juninho, e aí Juninho vai contar para a gente como está sendo esse período, né, na questão do trabalho com a igreja lá em Propiá, o espaço que ele está, né, nos ajudando aqui, como é que isso está sendo feito com essa galera jovem. Será que a nossa galera jovem, tanto em Propiá quanto aqui, está parada, sem ter o que fazer? Esse povo está de braço cruzado. Conta aí para nós o que é que nós estamos fazendo. Bom, pessoal, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês vão estar vendo isso aqui, ao certo. Mas, enfim, devido a essa pandemia, a gente teve algumas dificuldades, é algo novo, uma nova realidade, mas tem como desenvolver algo bacana e legal também. De início, a gente fica meio perdido, o que vai fazer, como vai ser, para onde vai correr, e de início surgem algumas dificuldades. Mas, graças a Deus, tendo agora a oportunidade de ter Instagram, de ter meios de redes sociais, a qual dá para acompanhar melhor, está tendo a possibilidade de desenvolver um trabalho legal, bacana, de acompanhamento, de mandar vídeos, de ter momentos de conversa, de conversar um pouquinho sobre a vida, de como está a caminhada cristã, e momento de culto também. Está tendo o CB Social, onde o pessoal se reúne. Para quem não sabe o que é CB Social, é como se fosse o culto de jovens, só que vem com essa sigla de Comunhão Bíblica Social, exatamente. Mas, enfim, está tendo, sim, trabalho, graças a Deus, está conseguindo desenvolver. Para quem achou que seria mais fácil a distância, realmente é um pouquinho mais difícil de você manter a comunhão. Mas, graças a Deus, a gente está tendo ferramentas e está conseguindo desenvolver isso de uma forma bem bacana e bem legal. E incentivo vocês também a estarem metendo bronca e acompanhando os jovens. Beleza. Olha só, meu povo, e aí nós temos a nossa historiadora, Zama, né, professora e agora professora online. Oh, Jesus, como temos sofrido, não é, Zama? Oh, essa vida de professor, a sigla para o professor é você tem que se reinventar. Ou seja, meu filho, se vire nos 30, em outras palavras, né, Zama? E Zama vai contar para a gente um pouquinho, né, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem preparado. Zama é
missionária formada pela Jocum, né? Então, como a gente costuma dizer, é jocumeira. Então, conta aí para a gente como está sendo a experiência, como a nossa juventude está atuando, o que é que está sendo feito, né? E como é que a gente pode glorificar a Deus, porque não esqueça, nós estamos no mês da juventude. A juventude batista brasileira está aí, ó, dinamizando da forma que consegue, que a pandemia permite. Então, conta para nós, Ama, como é que funciona aí? Bem, nós temos que ir por partes, né? A parte de professora, a parte de líder da juventude. Então, assim, a parte da questão de ser professora, e professora de história já é complicado na sala de aula, de frente para os alunos, você imagina dar aula através do celular, do computador, enfim. Mas nós temos conseguido dar as aulas, né? Tem tido um aproveitamento, os alunos têm participado das aulas, então a gente teve que reinventar realmente as aulas, né? Mas, graças a Deus, tá andando, né? As coisas estão caminhando. Quanto à juventude da igreja, esse ano nós tínhamos vários projetos, né, para ser desenvolvido com a juventude da igreja durante todo o ano, que a cabeça estava fervilhando desde o ano passado, final do ano passado, mas a pandemia paralisou, né, esses projetos, então, próximo ano a gente tenta, se Deus quiser, né, alguns projetos que nós temos, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, assim, a pandemia trouxe o pessoal do PV de volta para casa, né? E aí nós aproveitamos de volta para a casa desses meninos, né? E aí eles têm nos ajudado na questão, fazendo esse CB social, dando estudos, né? Conversando com o pessoal, fazendo também devocionais, né? Com as meninas separadamente, só com os meninos e todo mundo junto. Tem um dia que a gente junta todo mundo, né? E quando algum precisa de assistência pessoal, é feito, né? Então, assim, o trabalho tem sido desenvolvido, né? A igreja também desenvolveu a questão dos testemunhos, os jovens têm testemunhado, né? Têm alcançado vidas através do testemunho nas redes sociais. Então, a pandemia paralisou algumas coisas, né? Adiou alguns projetos, mas Deus sempre mostra uma outra forma da gente trabalhar. E Ele tem capacitado e a juventude continua trabalhando, graças a Deus. Muito bom. Então, diante disso que vocês estão ouvindo, nosso papo de jovem para jovem, hoje a gente vai tratar de alguns assuntos, mas antes, nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 12, que nós vamos ter ele como texto base durante todo o mês, na programação da nossa juventude, que diz assim, ó, 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a pergunta que não quer calar, será que você tem se deixado dominar por coisas que não condiz aquilo que o Senhor, o nosso Deus, tem preparado para você? Será que você tem usado a sua vida para a glória de Deus? Essa galera que está aqui decidiu servir ao Senhor. Ó, Júnior é irmão de Isabelle, que é irmão de Arielle, né? E que, por incrível que pareça, estão os três no seminário. Júnior recém-saído e as meninas, né? Uma no segundo e outra no terceiro ano. E eles escolheram. Será que é porque o pai e a mãe é missionário? Será que Mateus escolheu ser seminarista e ir para o seminário, se tornar um missionário, porque a mãe dele incentivou e disse, você tem que ir, menino, eu vou lhe amarrar. E se você não for, você está frito, menino, será? Né? Então, pensando sobre isso, nós queremos conversar muito com vocês hoje. E a gente quer trazer isso porque a gente quer imaginar que a cabeça de vocês, como jovem que são, e eu também sou jovem, tá, gente? Ó, até 100 anos com Cristo, a juventude é perfeita. Então, ó, meu prazo de validade tá ok. Não se preocupem com isso. E aí a gente quer apresentar para vocês o tema que a gente vai trabalhar aqui com essa galerinha.
certo? Que a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, a gente vai falar sobre a vergonha apropriada ou inapropriada. O que é isso, vergonha apropriada ou vergonha inapropriada? Como é que nós pensamos sobre isso? Será que é vergonha, assim, aquela vergonha que eu fico querendo me esconder? Não sei, quem sabe? Será que é esse tipo de vergonha? Diga aí para mim, Isabelle, é isso? Ela está um pouquinho ligada com isso, mas ainda não é isso. Ah, tá vendo? Tem uma certa ligação, mas ainda não é isso. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que é isso. E eu vou pedir para Júnior, para ele fazer assim, um conceito rápido sobre isso. E aí a gente manda nas perguntas para a gente descobrir tudo sobre essa vergonha. Bom, a vergonha apropriada é a vergonha que a gente deve ter quando a gente peca. Então, eu desagradei a Deus, então isso é algo vergonhoso, uma vergonha apropriada ao cristão. A vergonha inapropriada é você ter vergonha de honrar a Deus, ter vergonha de testemunhar de Deus, ter vergonha de louvar a Deus, de colocar os seus talentos à disposição de Deus. Então, é essa inversão. Então, no caso, você deve ter vergonha do pecado e não ter vergonha de honrar a Deus com as suas atitudes. Acho que fecharia bem. Ok, eu acho que ficou bem entendível, né? Ficou bem compreensível o que é vergonha apropriada e a inapropriada. E aí eu fico pensando sobre isso, aquilo que Deus deseja de mim, para que eu realize, para que eu possa fazer e eu não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Porque às vezes, ao longo da nossa caminhada, nós nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Então, vou pedir para Júnior fazer a primeira pergunta, certo? E aí a gente vai discutir e debater um pouquinho sobre isso. Fiquem ligadinhos, porque nós temos muito o que conversar sobre isso. Alguém tem preferência por começar? Então, posso começar com você, Isabelle? Então, primeiras damas, né? Boa, Matheus, passou no teste que a gente estava fazendo, sem nem saber. Mas, primeiramente, o que é essa vergonha apropriada? Talvez você possa esclarecer melhor do que eu, você que estudou bem sobre o assunto. Então, fala um pouquinho para a gente. A vergonha apropriada, como o Júnior já falou, é a vergonha que a gente tem quando a gente peca. Então, geralmente, a gente tem vergonha de ficar mal visto pelas pessoas e, em vez de agradar a Deus. Mas essa é a vergonha inapropriada, que depois o Matheus vai explicar melhor. E a vergonha apropriada é da gente pecar e sentir vergonha pelo nosso pecado, ou sentir até vergonha de pensar em pecar. Então, a gente vê que na Bíblia tem um exemplo de Paulo, quando ele vai falar lá com os Coríntios, em 1 Corinto, que a igreja estava toda bagunçada, ela estava vivendo contrário com o que a palavra de Deus dizia, e aí ele escreve para Corinto para falar que era uma vergonha para a igreja não ter pessoas dentro da igreja que poderiam resolver um problema de duas pessoas. Que estava acontecendo o seguinte, tinham pessoas com problema lá, e aí lá em Mateus 18, Deus já dá certinho como é que a gente deve resolver os nossos conflitos, os nossos problemas com os nossos irmãos, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Só que como a igreja estava toda bagunçada, ninguém estava resolvendo seus conflitos de forma bíblica. Então, eles, em vez de resolverem os seus problemas na igreja, estavam levando para o tribunal e aí estavam envergonhando o nome de Jesus, porque estava tendo briga lá, ninguém queria sair prejudicado. Enfim, Paulo fala que isso era vergonha para a igreja porque não tinha ninguém capacitado para intervir no problema delas e resolver. Então, isso é uma vergonha apropriada para a igreja, porque eles estavam envergonhando o nome de Jesus para as pessoas que estão no mundo. Então, a gente, como cristão, tem que mostrar que é diferente das pessoas do mundo. Então, é uma vergonha quando a gente peca, porque a gente se sente envergonhado porque vê como a gente é pecador e como a gente precisa do Senhor. E também as pessoas, quando reconhecem e veem que a gente errou e que a gente pecou, aí traz mais vergonha ainda, porque a gente fica exposto quem nós realmente somos, né? Então, é isso, é a vergonha que a gente tem do pecado que a gente comete. Ok, muitas vezes, enquanto o Bela estava falando, eu estava refletindo que a vergonha cristã, em determinadas ocasiões ou por algum aspecto, ela vem daquilo que o homem ele pensa.
daquilo que ele centra, né? Porque nós não podemos esquecer que nós temos um ego. E esse ego, ele muitas vezes nos faz coitadinhos, pobrezinhos, né? E quando eu fico pensando sobre isso, eu entendo o que o apóstolo Paulo pensa quando ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pelo amor ao Evangelho, eu posso mudar o meu comportamento. Ah, mas eu sou jovem, por isso mesmo. A Bíblia diz que você é jovem e você é forte, e você já venceu o maligno. Então, para você isso é muito mais apropriado, para você isso é muito mais forte. Então, pense aí sobre isso, vai pensando, porque Júnior já vai jogar aí a outra pergunta. Bom, a gente viu ou vai ver que tem uma vergonha apropriada e uma vergonha inapropriada. E a gente está tratando agora da vergonha apropriada, que o cristão deve ter. Mas chega um ponto que essa vergonha pode se tornar algo prejudicial, existe um limite, essa vergonha você carrega para a vida toda, ou em algum momento deixa de ter, como é que funciona? Geralmente, quando a gente sente vergonha, a gente se fecha e a gente não quer que ninguém veja a gente, que ninguém note a gente, porque a gente está tão envergonhado que a gente não quer nem aparecer para as pessoas e, às vezes, até diante do Senhor. A gente tem tanta vergonha do nosso pecado ou de algum pecado que a gente já cometeu tantas vezes que a gente fica, Senhor, vai me perdoar mais uma vez, porque eu já errei tanto nisso e agora eu vou voltar para pedir perdão de novo. E aí, se a gente sente essa vergonha e só fica remoendo e não se arrepende de verdade e pede perdão para o Senhor, aí sim ela é prejudicial, porque a gente vai ficar empacado. A gente não vai nem melhorar na nossa vida cristã, pedir ajuda do Senhor para caminhar de forma que agrade a Ele, e nem vai ficar ali parado, não vai fazer mais nada. Então, ela é prejudicial a partir do momento que você se conforma com ela. Ah, não, eu sou assim mesmo, então não tem mais o que fazer. Mas quando a gente reconhece que essa vergonha demonstra quem nós somos, pecadores, que precisamos do Senhor, e a gente sabe que a gente tem um perdão nele, aí sim começa a melhorar, porque a gente tem a certeza que tem um perdão do Senhor. Ok. Olha só, gente, um exemplo bem prático, e eu vou contar para vocês isso. Eu sou pedagoga e eu fui trabalhar numa escola e eu não sabia que uma época lá funcionava da seguinte maneira. Todos os alunos teriam que sair na rua, no meio de uma procissão, com uma imagem, uma estátua, e eu tive que sair com os meus alunos. Eu não podia abandonar os meus alunos. Mas eu fiquei muito envergonhada, porque essa procissão rodou toda a cidade. E eu tive que ir com os meus alunos, e eu tive que ir indo, e parecia que todas as pessoas olhavam para mim. E então, no final daquilo, eu fiquei muito triste, eu chorei. Quando eu cheguei em casa, eu contei para o pastor, e aí fiquei conversando com ele, e ele conversando comigo, e eu tive que tomar uma decisão. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos mostra quando nós estamos fazendo alguma coisa que vai de encontro à nossa fé, né? Que causa um dano ao Evangelho de Cristo. Então, eu tive que optar. Eu deixei aquele trabalho, eu deixei aquele emprego, porque eu não quis envergonhar o Evangelho de Cristo. Quando aquilo aconteceu na minha vida, quando Deus me mostrou o que eu tinha que fazer, não foi uma coisa fácil. Mas eu quero dizer que Deus me honrou de uma forma extraordinária. Então, nós temos que tomar a decisão, porque nós vamos pecar. Né? Estamos aqui no mundo e somos sujeitos a isso. Mas quando a gente olha e quando a gente fala com Deus e a gente se arrepende, a gente consegue dinamizar isso. Né? Isama tem uma experiência semelhante em relação à decisão que ela teve que tomar para que o Evangelho de Cristo fosse anunciado e para que, mesmo envergonhada com a situação, mas ela pôde sair e mostrar o poder de Deus. Fala aí para nós, Ama. Eu trabalhei em uma loja, em uma sapataria, e teve um determinado momento que o meu chefe, ele exigiu que a gente usasse uma farda, né, que eu mesma achei muito inapropriada, porque era um body, a farda, e muito decotado, né, e a calça era muito justa no corpo. Então, além de ter decotado, a calça era muito justa.
E eu disse a ele que eu não ia usar aquela roupa, porque eu era crediarista, eu trabalhava num balcão, além de tudo, me abaixando, né? Então, eu disse, para fazer o meu trabalho, eu não preciso me vestir dessa forma, né? Ele disse, então, vou mandar você para casa. Eu disse, tá bom, peguei minha bicicleta e fui embora, né? Porque aquilo não era apropriado. Eu fui testar a roupa em casa e eu senti vergonha, nem na frente da minha mãe eu saí com a farda, né? E aí depois ele disse, não, venha de volta porque tá certo, a gente vai mudar. E botaram uma outra farda, né, que era mais adequada para o trabalho, né? Então, olha só, o texto de Romanos 1,16 diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a idade que você tenha, se você é adolescente, se você é jovem, você tem que entender que Deus tem um propósito. E que Deus trabalha com propósito. Ele nos escolhe, seja para uma vida missionária, seja para uma vida secular, Deus escolhe. E a sua obrigação como servo do Senhor é seguir o propósito de Deus para ser abençoado. Muito bem, Juninho, vamos lá. Se a gente for pensar, as coisas têm que ter uma finalidade, né? Isso. Então, vamos supor, eu roubei e eu me envergonho. Eu sou cristão. Essa vergonha deve levar a quê? É vergonha por vergonha, uma vergonha que leva a uma outra atitude. A gente vê que a vergonha apropriada, ela é a vergonha que a gente tem do pecado. Então, essa vergonha, ela tem que trazer um arrependimento. E aí, essa vergonha vai fazer você ver o que você errou, que você é pecador e que você precisa do Senhor. E ela vai fazer com que você se arrependa e se volte para Deus. E aí, lá em 1 João 12, a gente vê que o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados se a gente confessa, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente tem a certeza que quando a gente se arrepende e confessa para o Senhor, os nossos pecados são perdoados. E aí, lá em Salmos 32:5 também vai ter o exemplo de Davi, que ele pecou, e aí lá no versículo ele fala que ele confessou ao Senhor as suas culpas, e ele tinha a certeza que ele ia ser perdoado pelo Senhor. Então, a vergonha apropriada, ela tem que trazer um arrependimento que vai trazer, vai fazer a pessoa se voltar para Deus com a certeza de que ela vai ser perdoada se ela reconhecer o seu erro e se ela pedir perdão, e o Senhor vai perdoar ela. Isso é certo. Glória a Deus por isso, porque é muito bom a gente pensar, sabe, que o Evangelho de Deus, ele glorifica o próprio Deus. E ele nos mostra que, através dessa glorificação, eu compreendo que eu sou pecador. Mas eu também entendo que o amor de Deus, o poder do Evangelho transformador, ele tem o poder literal de mudar a minha história, de transformar a minha vida e de fazer de mim um jovem, um adolescente, um adulto, um idoso, seja o que você for e a idade que você tenha. Tem o poder de transformar a sua vida e fazer com que você seja uma pessoa próspera, espiritualmente falando, uma pessoa abençoada e abençoadora. Muito bem, Juninho, manda aí. Outra coisa interessante também, às vezes nós somos cristãos e a gente olha para o nosso passado e fala de tudo que a gente já fez. Mas na verdade, às vezes com um tom de orgulho. Sabe, no meu passado eu fiz isso, e conversando com outro irmão também em Cristo Jesus. Então, como a gente deve olhar para o nosso passado de uma forma correta? De alguma forma, isso deve trazer um resquício de vergonha, ao invés de um orgulho com cara de vergonha, ou seja, eu fiz tudo isso, não, mas agora eu sou cristão e tal. Como funciona essa questão? Tem muitas pessoas que já passaram, já parou de viver errado, agora já está em Cristo certinho, só que às vezes, inconsciente, tem essa atitude de, não, eu vou falar, mas às vezes a pessoa pensa em falar de uma forma certa até, mas acaba que ela fala da forma errada e acaba que ela se gaba. E aí, isso, de certa forma, reflete alguma coisa que está no coração dela, porque a gente não fala nada assim, vou pensar e vou falar. Você estava pensando lá no seu íntimo, vai refletir alguma coisa que está no seu coração. Então, tem que tomar muito cuidado com o verdadeiro arrependimento, porque às vezes você pode ficar
com remorso. Eu errei, eu pequei, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, perdão, tá. A gente sabe que a gente tem o perdão do Senhor e aí, depois, quando volta a viver tudo certinho de novo, a gente começa a se orgulhar das coisas que já aconteceu e aí a gente tem que parar para pensar, será que eu realmente me arrependi? Ou será que eu só senti um remorso? Será que eu só vi o meu pecado de outra forma e aí eu sei que eu tenho perdão do Senhor, mas está tudo certo agora? Então, é analisar o seu coração para ver o real arrependimento. Pedir, Senhor, sonda o meu coração para saber se isso aqui foi sincero, se isso aqui foi real ou se eu só foi uma fase, passou e agora eu estou vivendo para o Senhor de verdade. Só para o pessoal não achar que a gente está falando da nossa cabeça e tal, em relação de sentir uma certa vergonha pelos seus atos da sua vida antiga. Se você tem curiosidade sobre, você pensa, será que isso tem na Bíblia ou não tem na Bíblia? Eu lhe convido a ler Romanos 6, versículo 20 e versículo 21, que talvez vai trazer uma base, vai trazer um esclarecimento sobre ter um certo nível de vergonha dos seus antigos atos, de se lembrar daquilo, não uma forma de se orgulhar, mas sim de se envergonhar por tudo que você fez. Lembrando, para deixar claro, que essa vergonha não permanece no sentido de lhe travar. É confiar justamente na promessa que seus pecados foram perdoados. Amém por isso. Sabe, Deus, Ele é tão poderoso e Ele sabe de todas as nossas limitações, que 2 Coríntios 12, 9 e 10 nos diz uma coisa muito importante. Ele diz, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu penso nisso, e quando eu penso na juventude, eu trabalho com jovens há muitos anos, mais de 20 anos. Então, por aí vocês contabilizam. Não contabiliza muito não, mas vai contabilizando, certo? Então, a gente vai ouvindo e a gente vai, ao longo da caminhada, vendo que muitos jovens vão ficando pelo caminho porque eles querem agradar aos homens. E aí, normalmente, quando a gente faz isso, a gente desagrada a Deus. Eu tenho vergonha de postar nas minhas redes sociais acerca do poder do Evangelho. Mas eu não tenho vergonha de postar algo inconveniente porque agrada meus amigos, não é? Então, a gente precisa pensar. E quando eu renuncio a mim mesmo e eu começo a imaginar o poder do Evangelho e a dimensão disso, não importa a idade que nós temos, Deus, Ele trabalha conosco e usa as nossas vidas para a sua glória e para o seu louvor. Juninho. Pensando ainda nisso, você tem em mente algum exemplo de alguém que, por exemplo, confiou nessa promessa de que seus pecados foram perdoados e por conta disso não olhou para a opinião de A e nem B, mas simplesmente descansou nisso? Você tem algum exemplo bíblico em mente que tem na Bíblia? Tem o exemplo da mulher que foi até Jesus e ela chorou aos pés de Jesus e ela lavou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E aí, Jesus, ele tinha ido comer na casa de um fariseu, de uma pessoa que era considerada assim, muito boa, que ela se achava, né? Muito boa, muito certa, muito santa. E aí, dentro da casa desse homem, entrou a mulher que era considerada pecadora por ele. E aí ela se ajoelhou e ela foi lá, lavou os pés de Jesus, chorou. E aí aquele homem, quando viu ela fazendo isso, ele olhou para ela e falou assim, mas se Jesus soubesse que essa moça é uma pecadora, ele não ia querer que ela ficasse lá com ele. Mas aí ele esqueceu que ele também era pecador e que ele também precisava da salvação que estava em Cristo. Mas ela sentiu a vergonha dos olhares das pessoas para cima dela, e ela sentiu uma vergonha porque ela realmente era pecadora e ela precisava da salvação que vinha através de Jesus. Então, Jesus olhou para ela e foi comparando, né, o que ela tinha feito e o que o moço que ele estava lá na casa não tinha feito, que ela tinha derramado perfume, tinha limpado, ele não tinha nem dado água para limpar os seus pés. Então, comparando a atitude dela, que era uma pecadora, assim, que ele falou que ela era, e a atitude desse hospedeiro que recebeu Jesus. Então, no final, Jesus fala que os pecados dela estavam perdoados e que ela podia ir em paz. Então, a gente vê a diferença, que ela podia ter sentido vergonha dos olhares do moço, dele ter falado, nossa, ela é uma pecadora e tal, mas ela não sentiu vergonha, ela continuou lá e ela veio perdoada pelo Senhor e ela confiou na promessa dele. Ela não olhou para o que o moço disse, nem
para a condição dela. Ela sabia que ela era e ela foi perdoada, e ela confiou que ela foi perdoada. Então, a gente tem esse ótimo exemplo dessa moça. Só a referência, caso vocês queiram ler, está lá em Lucas 7, do versículo 48 até o versículo 50. Ok. Então, quando nós nos imaginamos pessoas que escolhemos servir ao Senhor, na nossa idade, na nossa juventude, nós estamos oferecendo ao nosso Deus o que há de melhor em nós. E Deus reconhece isso, é por isso que Ele nos chama. Não porque nós somos especiais, mas porque Ele nos capacita de tal forma que Ele consegue agir e fazer na nossa vida aquilo que muitas vezes nós não nos sentimos capazes. Então, nós glorificamos ao Senhor, porque Deus tem escolhido, né, essa juventude, uma nova geração, para proclamar as boas novas de salvação. Durante muito tempo, as pessoas perguntaram como o Evangelho vai chegar até as pessoas, de que forma tantas pessoas vão ser alcançadas. Eu acho que essa resposta nós estamos respondendo nessa pandemia, né? Através de uma live, nós alcançamos quantas pessoas têm aceitado a Cristo através do testemunho de um jovem, do testemunho de um adolescente, né? Da contação de história, da pregação da palavra. Deus está usando as pessoas para isso. E tudo isso é possível. Será que nós não ficamos envergonhados de estar aqui na frente de um monte de celular, olhando, né, e falando com vocês? A gente fica, as pernas tremem, que isso fique bem claro. A gente fica tenso, mas a gente escolheu fazer aquilo que o nosso Deus ordenou. Por isso que nós deixamos a vergonha de lado e nós, mesmo tímidos, mesmo assim assustados, né? Alguns respirando fundo, não é, Mateus? Mateus respira fundo, né? Mas mesmo assim nós estamos aqui porque nós fizemos uma escolha. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós podemos entender o poder, a dimensão do poder do Evangelho de Cristo. Juninho, você? Bom, outro fato que também acontece, agora pensando no meio cristão, muitas vezes a pessoa esconde um pecado e a vergonha só vem após esse pecado ser revelado. O que fazer para se envergonhar antes disso? Tem alguma coisa que influencia? Porque normalmente quando o pessoal vê, ele julga, isso vai lhe trazer vergonha. Mas a gente está pensando em algo não nesse sentido, mas sim de você se envergonhar pelo pecado, mesmo que ninguém esteja lhe olhando ou lhe observando. Então, o que talvez geraria esse tipo de vergonha em um cristão? A gente pode ver que quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente está bem com Deus, quando a gente faz as nossas devocionais, quando a gente tem o nosso tempo diário com Deus e vive a vida cristã realmente de acordo com o que a palavra de Deus diz, a gente vai vendo como nós somos pecadores e como a gente precisa do Senhor para fazer todas as coisas da nossa vida. Então, se a gente está meio afastado, se a gente está andando com uma galerinha que não é muito legal, se a gente está tendo influências que não são muito boas, ou se até a gente mesmo não quer mais ler a Bíblia, não quer mais ter um relacionamento com Deus, não quer mais viver a vida cristã certinho, a gente vai começar a se acostumar com o pecado. Aquilo que era para trazer vergonha para a gente não vai mais ter vergonha, vai ser uma coisa comum, uma coisa normal. Pode até vir uma consciência assim de, mas isso aqui está errado, vai ser pecado se eu fizer. Mas você fala, não, tá bom, já fiz tantas vezes, vou fazer de novo. E acaba que isso não traz mais vergonha. Mas se alguém falar para você, você vai sentir vergonha, porque você vai ver que outra pessoa sabe e que a sua capinha ali de santinho foi desfeita, ou que agora todo mundo já sabe do seu pecado e você vai se envergonhar. Mas para a gente mesmo sentir vergonha do nosso pecado, a gente tem que estar em um relacionamento real com Deus, não só, eu vou para a igreja no domingo, ou vou para a igreja quando dá vontade, ou só vou ler a Bíblia na igreja, mas ter o tempo diário com Deus, ter o tempo de leitura da palavra, de oração, de relacionamento, de reconhecer os seus pecados e pedir perdão para Deus, pedir ajuda dele para lutar contra isso, que quando a gente está vivendo certinho a vida cristã com o Senhor, a gente, assim que pecar, assim que errar, até antes disso a gente já vai, meu Deus, eu estou pensando coisa errada, perdão, vamos voltar, vou pensar em outra coisa, vou renovar minha mente com as coisas que vêm do Senhor e as coisas vão
caminhando certinho. Mas quanto mais longe a gente está do Senhor, menos vergonha do nosso pecado a gente vai ter. E quanto mais perto a gente está do Senhor, mais vergonha do nosso pecado a gente vai ter, porque a gente vai reconhecer e ver o quanto a gente precisa dele. Eu acredito e eu compreendi que eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus, não é isso? Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu busco a Deus, mais eu ganho intimidade com Deus e menos eu peco, né? E mais consciência o Espírito Santo traz para a minha vida. Então, eu acredito que a gente tem, né, caminhado como juventude, como a geração eleita, o sacerdócio real. Você que está aí, né, vendo esse debate, você pode ficar pensando, né, o que será que eu preciso fazer para mudar a minha geração? Deus deseja duas coisas de você: leitura da palavra e comunhão com Ele. Então, essas duas coisas vão fazer total diferença na sua vida. Se você se tornar íntimo do Senhor, você vai ser um jovem abençoado e abençoador. Não é isso, Zama? É isso mesmo, porque o problema é quando a gente começa a achar o pecado normal, né? Aí sim a gente percebe que a pessoa realmente está longe de Deus, quando ela começa a achar que o pecado é coisa normal, todo mundo faz, então eu vou fazer também, né? Só que nós não, como as nossas mães costumam dizer, né? Quando a gente está pedindo alguma coisa, quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, mas você não é todo mundo, né? Então a mesma coisa, Deus diz para a gente, nós não somos todo mundo, né? Nós somos diferentes, nós fomos separados por Deus, então nós temos que buscar mais a Deus, e através dessa busca nós vamos nos distanciando mais do pecado e tendo consciência do que realmente nós fazemos de errado. Ok. Pensando sobre isso, Juninho, tem mais alguma posição sobre? Só uma última, talvez, que eu teria. Ok. É em relação a que muitas vezes o pecado não é enxergado por você mesmo. Qual talvez seria a importância da comunhão ou da amizade cristã dentro da igreja em relação a isso? Nós somos chamados a exortar uns aos outros, nós somos chamados a alertar os nossos irmãos para que o seu coração não se endureça, para que você não se seja cegado pelo pecado e coisas do tipo. Então, qual seria a importância desse relacionamento? Que às vezes a pessoa está tão cega e imersa no pecado que ela mesmo não enxerga e necessita que um amigo cristão chegue junto e de forma amorosa, que fique bem clara, querendo ganhá-lo, mostrar o pecado para que a pessoa se sensibilize. Qual seria a importância, talvez? Primeiro, a pessoa que vai aconselhar, e a gente tem que tomar também muito cuidado com os nossos amigos que a gente considera realmente amigo. Então, se a gente está na igreja, a gente está crescendo junto, a gente está vendo que a pessoa também está crescendo na fé com a gente, está no mesmo nível da gente, e a pessoa, se ela tem o mesmo entendimento que a gente tem sobre o crescimento, sobre ganhar o irmão, sobre exortar com amor, sobre, nossa, meu irmão está fazendo uma coisa errada aqui, eu não vou apoiar ele, eu vou tentar trazer ele de volta para Deus. Então, a gente vê a importância que essa pessoa, ela não vai deixar você se afundar, essa amizade não vai fazer com que você colocar mais você para o seu pecado. Ela vai, você está aqui, você está fazendo isso, a palavra de Deus diz isso aqui. Então, e vai dando maneiras práticas, vai acompanhando a pessoa, vai mandando mensagem para ela, vai usando todos os meios que a gente tem para se comunicar com ela, para tentar trazer ela de volta para o Senhor. E como o Júnior já falou, a gente tem que exortar os nossos irmãos em amor com a intenção de trazer eles de volta para Cristo. Então, a amizade cristã, ela também serve para isso, para os momentos bons, para os momentos divertidos, para os momentos de alegria, mas também para quando vier os momentos ruins, os momentos de pecado, que um está em pecado e não enxerga, o outro ir lá e dar uma ajuda. Não ajuda de, não vou mais falar com ele porque ele está vivendo errado, não quero mais andar com ele, mas ter amor pela vida dele e falar, olha, meu irmão está se perdendo para o pecado, então eu preciso fazer alguma coisa para ele voltar para o Senhor. Então, na Bíblia a gente vê várias formas como a gente pode exortar com amor, como é que um amigo verdadeiro trata o seu amigo. Então, é muito importante a gente focar nas amizades que realmente vão ajudar a gente a crescer, vão ajudar a gente a ficar firme no Senhor, vão ajudar a gente a se voltar para o Senhor quando a gente estiver pecando. Então, é isso.
Desculpa. Enfim, talvez um versículo para isso é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Talvez dê uma base para o que a gente está falando. Ok. Então, pensando nisso, né, a gente quer deixar uma interrogação para você, certo? Qual tem sido a sua escolha? Será que a sua vergonha é apropriada? Será que a sua vergonha é inapropriada? Será que o Evangelho de Cristo produz na sua vida aquela chama que arde no coração daqueles que são chamados pelo Senhor? Como você, jovem, tem usado a sua vida para a glória de Deus? E pensando já em usar a nossa vida para a glória de Deus, em usar os nossos talentos para a glória de Deus, eu gostaria de pensar no segundo ponto do nosso bate-papo de hoje, que é usar a sua profissão para a glória de Deus. Será que é possível? Olha só, Mateus trabalhava na escola da igreja aqui, e em dezembro nós tivemos uma conversa, e foi uma conversa que Mateus tinha decidido, já traçado o seu destino. E eu fiquei pensando, quando conversei com Mateus, a respeito disso, né? E ele disse, não, está tudo traçado, eu vou fazer vestibular para Direito, e em seguida, depois eu vou fazer um concurso para a polícia, porque eu gosto muito dessa área, e eu terminei o 2º grau, e esse é o meu caminho. Foi mais ou menos assim. No domingo pela manhã, nós tivemos uma escola bíblica muito abençoadora com o Ministério de Louvor. A gente vinha trabalhando um processo bem especial com o nosso Ministério de Louvor. E a gente falou acerca de tratar, né, a sua profissão para a glória de Deus e o seu chamado. Tiago havia decidido ir para o seminário. Ele tinha plena convicção de que ele terminou o 2º grau. Vocês vão conhecer Tiago na nossa próxima live, semana que vem. Segura aí, peão. Certo? Então, o que acontece? Tiago tinha decidido, e era uma coisa que estava no seu coração. Ele não queria ir para a faculdade, ele queria ir para o seminário. Enquanto Mateus tinha decidido e traçado o seu caminho na área jurídica da vida. E aí o que acontece? No domingo à noite, quando a gente anuncia, né, e a gente faz aquela alegria e convocação contando que Tiago ia para o seminário, missionária Helena grita de lá, Mateus vai também. Eu quase caio. Porque eu conversei com esse menino sexta-feira, e ele traçou, eu digo, tem certeza? Missionária Helena, tenho certeza, ele acabou de decidir. E aí eu queria que, antes da gente entrar propriamente no assunto, Mateus contasse um pouquinho para a gente como foi essa experiência. E se ele foi para o seminário, porque a mãe dele é missionária. Bom, eu nasci, na verdade, no campo missionário. Sempre estive presente no campo missionário com minha mãe, acompanhei o trabalho. E, desde pequeno, eu senti um desejo de evangelizar. Só que depois, com o passar do tempo, né, comecei a conhecer a área jurídica, a própria polícia, e acabei gostando dessa área. E aí acabei deixando esse desejo de evangelizar meio que de lado. E quando foi na sexta-feira, que eu conversei com o Claudeci, e tinha decidido, já tinha até feito a inscrição para cursar a faculdade, quando eu cheguei em casa eu senti incomodado, me perguntando se realmente era isso que Deus queria, se realmente era a vontade dele para a minha vida. E aí, depois do domingo também, quando teve essa aula, foi que eu tive certeza mesmo que não era isso, não era o momento. E isso, de ter ido para o seminário, não vai tirar minha oportunidade depois de fazer uma faculdade, seja de Direito ou de qualquer outra área. Mas, no momento, a vontade de Deus era que eu fosse para o campo do campo missionário. Ok, então, pensando sobre isso que ele acabou de falar para a gente, né, a pergunta que não quer calar, Mateus é tímido? Não é, Mateus? Sim ou não?
Sim, né? Bastante tímido. E aí eu quero fazer aquela pergunta. Nós estávamos tratando do assunto da vergonha apropriada e inapropriada. E ele vai falar um pouquinho da gente da vergonha inapropriada. É isso, pronto. Você vai me dizer se essa timidez, ela é uma vergonha inapropriada. Conta aí para nós. Bom, para a gente começar a entender a vergonha inapropriada, a gente tem que entender o que é vergonha. E aí a vergonha seria uma emoção dolorosa, seria causada por imperfeição, por inconveniência ou por uma culpa. E aí não só por seus próprios erros, suas próprias falhas, mas também pela consciência de que outras pessoas estão vendo a sua falha, o seu erro. E aí a vergonha inapropriada seria o contrário da apropriada, seria você ter vergonha de algo que agrade a Deus ou de fazer algo que é bom. E aí, por exemplo, você tem vergonha de falar que é cristão, mas não tem vergonha de ir para uma festa com seu amigo que tenha bebida ou outro tipo de coisa que seja contrária à vontade de Deus. E aí temos um exemplo na Bíblia que mostra isso, 2 Timóteo 1:8, onde Paulo vai falar para Timóteo não ter vergonha sobre testemunhar sobre Cristo, sobre o Evangelho, porque aí seria uma vergonha inapropriada. E se a gente for tomar para a gente como lição, a gente não deve ter vergonha de testemunhar sobre Cristo, sobre o Evangelho, porque assim fazendo nós estaremos tendo essa vergonha inapropriada. E esse é o tipo de vergonha que não deve permanecer no cristão. E continuando no versículo, a gente pode ver que Paulo vai falar para Timóteo, para não ter vergonha também sobre ele estar preso, pois ele estava preso por conta de Cristo, por conta do Evangelho. E se a gente tomar para a nossa realidade brasileira, a gente não vai ter ninguém preso por conta do Evangelho, graças a Deus por isso. Mas a gente não deve ter vergonha de ser associado a algum evento na igreja ou de dizer que somos cristãos, né? Devemos sempre buscar glorificar a Deus. E aí, tomando um exemplo para o nosso dia a dia, a gente pode ver a fornicação, onde o mundo vai falar que isso é normal, que quem não faz isso é quadrado, besta, como diz popular. Mas você, como cristão, tem que ter noção. Será que eu estou aqui para agradar, fazer a vontade de Cristo? Ou será que eu estou aqui para fazer a vontade dos homens, né? Será que eu vou ter vergonha de falar que ele está errado? Ou eu vou apoiar ele? Essa vergonha é inapropriada. Ou mesmo, quando Jesus fala, ame seu inimigo. E aí o mundo vai falar para você que você tem que se vingar se ele fizer algo contra você, que você não deve amar ele, que isso é quadrado. E aí você também tem que tomar a sua posição. Será que eu vou ser conivente com isso? Ou vou ter vergonha de falar que isso é um pecado? Ou será que eu vou fazer a vontade de Cristo para a minha vida? E aí a gente, como cristão, a gente vai ser zombado, vai ser caçoado, mas a gente tem que lembrar que 1 Pedro 4:16 vai falar, se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E aí a questão que vai ficar é a seguinte: será que eu estou aqui no mundo para agradar a Deus, para trazer glória para Ele, ou será que eu estou aqui para fazer a vontade dos homens e manter o meu status, como diz o popular? Ok. Pensando sobre tudo isso que Mateus falou, eu queria solicitar de Júnior, o que é fornicação? É um forno grande? Ou é um forno pequeno? Talvez seja um forno grande, mas não... Bem grande, né? E que queima, né? Então, diz aí pra gente, biblicamente falando, o que é fornicação. Eu acho que talvez o que Mateus quis trazer é que engloba todo tipo de imoralidade. Tanto quem é casado ter relacionamento fora do casamento, quanto quem é solteiro ter relacionamento antes do casamento, quanto quem é solteiro ter uma conduta imoral ou conversas imorais, talvez englobe esse todo. Que muitas vezes você não tem vergonha disso, pelo contrário, você se orgulha, principalmente com muitos jovens. E se você é um jovem cristão, você tem que entender, ter vergonha, entender que essa não é a vontade de Deus para você. O jovem quer muito saber, né? Qual a vontade de Deus para mim e tal. Leia a Bíblia, cara, que você vai encontrar várias vontades de Deus para você. 1 Tessalonicenses 4:3, capítulo 4, versículo 3, vai falar: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual.
cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Então, talvez eu englobaria para imoralidade sexual. Talvez seria mais fácil de compreender. Pensando dessa forma, sexo fora do casamento, queridos jovens, é pecado, certo? É anticoncepcional, antes do casamento, para que você não engravide, é pecado. Agora, você é livre para escolher aquilo que você preferir. E é muito engraçado, ó, Zama, ela casou aos 44 anos de idade. Zama, estou revelando sua idade quase, desculpa aí, certo? E ela escolheu se guardar durante toda a sua juventude. Ó, ela foi para uma faculdade, uma universidade federal, em Natal, no Rio Grande do Norte, num curso de história, que é um curso que muitas vezes é propenso a puxar você do Evangelho, mas ela se manteve fiel. Então, eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente, por que é que ela escolheu se manter pura até o casamento? A gente diz puro, é só uma forma de dizer, certo? Se manteve sem sexo, para que fique mais claro. Zama. A igreja que eu passei a minha adolescência, na cidade de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, o pastor trabalhava muito essa questão com as moças da igreja, né? E tinha as líderes também, e as conselheiras, que eram sempre senhoras casadas, e elas sempre trabalhavam muito com a gente com essa questão, né? Mostrando biblicamente, não aquilo que eu acho, mas o que a Bíblia ensina, né? E quando antes de completar 15 anos, eu decidi me guardar para o meu casamento. E eu sempre, desde os 15 anos, que eu comecei a orar para que Deus colocasse um homem crente na minha vida, um servo dele. E eu não queria, de forma alguma, me envolver com uma pessoa descrente, com uma pessoa que não conhecesse a Deus, porque o relacionamento caminharia para um caminho que eu não queria, né? E eu sempre trabalhei muito, desde os 17, que eu trabalho com adolescentes na igreja, né? Então, e com jovens, e eu me guardei durante esse tempo, porque foi uma decisão que eu tomei para ser fiel a Deus, aos princípios bíblicos, né? E quando eu fui ficando mais experiente, mais velha, não importa, né? Eu não tenho vergonha da minha idade. Não tenho problema com isso, né? Mas assim, eu fui ficando mais velha e essa responsabilidade foi aumentando, né? Eu vim para Maceió fazer o curso da Jocum, né, em Maceió, já faz 20 anos esse ano, né, que eu fiz o curso da Jocum. E eu vim só, eu não vim com ninguém da minha família, né? Quando eu fui para Natal fazer a faculdade, também eu fui só. E era um ambiente propício para que eu fizesse alguma coisa, ninguém ia descobrir, minha família não estava lá, nem tinha ninguém vendo, né? E muitas vezes eu recebi proposta dos meus colegas de faculdade para ir para um forró universitário, para ir para determinados lugares, e eu sempre disse não, aquilo não é ambiente para mim, um ambiente que vai todo mundo beber, todo mundo ficar com todo mundo, não é ambiente para mim, né? Então, assim, qual é a grande dificuldade disso? Muitas vezes, aí você é taxado, virgem, você dessa idade é virgem, né? Aí vem a questão da vergonha. Muitas pessoas têm vergonha de dizer, mas eu nunca tive vergonha de dizer. E nunca tive vergonha e nunca vou ter vergonha de dizer que eu casei virgem com 44 anos. Agora em setembro vai fazer 2 anos, meu esposo está ali atrás da câmera, né? Vai fazer 2 anos em setembro que eu me casei e eu nunca me arrependi de ter me guardado. Talvez pensando, às vezes a gente pensa em moralidade sexual apenas no ato sexual. Mas nos versículos que a gente leu, é todo pecado sexual. Então, se você tem uma conversa mais quente, isso é pecado. Então, muitas vezes na rede social, coisa do tipo, você se acha fechado, ou você pode ter a mentalidade, não, é só o ato que é pecado. Então, se eu conversar e induzir a pessoa e não tiver ato, então está de boa. Só que entenda, inclui tudo, engloba qualquer tipo de moralidade, desde foto sensual
até uma conversa sensual, até despertar um desejo a alguém que você não pode suprir. Aí você pode pensar, mas ninguém está vendo, meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, está aqui só no meu celular. Mas, cara, Deus está vendo. E o interessante é que se a gente continuar a ler esses versículos 3, e a gente chega no 4, quando a gente vai chegar lá, acho que já no 6, fala o seguinte: o Senhor punirá todas essas práticas, não importa se fulano não viu, se Beltrano não viu, Deus está vendo. Então, fiquem atentos a isso, não é só o ato, mas qualquer tipo de moralidade, falada, escrita, conversada e por aí em diante. Ok. Toda ação promove uma reação. Então, Colossenses 3,17 diz assim: seja em palavra, seja em ação, certo? Tudo o que você fizer, faça para o Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu acho que esse versículo, assim, ele trata, né? Ele fecha a questão de uma forma muito especial, seja por palavra ou seja por ação. Deus conhece o seu coração e Ele sabe todas as coisas. Ah, mas isso é um Deus que nos pune? Não, não é um Deus que nos pune. É um Deus que vai reagir conosco para nos ensinar, nos exortar de acordo com a minha ação e com a sua ação. Na sua casa deve existir limites. Seu pai, sua mãe deve dar limites para você. Você pode chegar a tal hora, você pode sair com tais pessoas, você pode, né, ir para algum lugar, mas você tem que voltar naquele momento. Com o nosso Deus não é diferente. E Ele é o Pai todo especial. Então, que a gente fique bem consciente daquilo. Você tem direito a fazer tudo o que você quiser, né? Quando nós iniciamos o papo de jovem para jovem, nós falamos que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E você vai ter que fazer uma análise dessas coisas. Lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá no seu dia a dia, você vai parar e você vai refletir. Será que eu vivo para a glória de Deus? Será que as minhas ações, os meus dons, os meus talentos é para servir ao Senhor? Ou será que isso é insignificante? Eu estou na igreja porque meu pai está, minha mãe está, meu vizinho está, minha tia está, minha avó. Será que é isso que Deus quer? Deus deseja de nós intimidade e relacionamento. Vamos pensar sobre isso, ok? Só uma questão, em relação, se você é cristão e está nessa, a lógica é que você obedeça a Deus. E algo que lhe leva a pensar isso, é você ler Efésios 2. Então, cara, veja a condição que você estava sem Cristo. Você estava morto espiritualmente, você estava sendo dominado pelos seus próprios prazeres, você não podia fazer nada para se salvar, nada. Nenhuma obra sua era agradável aos olhos de Deus. Então, se você ter noção do quão pequeno, da situação difícil que você estava, e você entender que Deus mandou Cristo Jesus para lhe salvar, você vai fazer isso sorrindo. Você vai fazer isso visto que Ele já lhe deu a vida eterna. Então, viva de acordo com a vontade dEle. Tessalonicenses 4 estava dando aquela advertência, tendo em vista que a volta de Cristo estava próxima. Então, Cristo está voltando, então viva de acordo com a vontade dEle. Porque imagine Ele voltar e você está vivendo não de acordo, no máximo seria vergonhoso. Então, a gente pode fechar essa questão e a gente pode passar para o próximo tópico. A gente volta pensando, né, na questão do trabalho, né? Mateus já contou um pouquinho da sua história, do seu testemunho a respeito da decisão, né, que ele tomou, o projeto que ele tinha, a vontade, o desejo. E esse desejo não quer dizer que ele morreu. Talvez o chamado hoje seja para o seminário, para uma preparação, para uma vida mais contrita com Deus, e no futuro Deus esteja preparando uma nova oportunidade. Porque eu queria saber, Mateus, a pessoa vai para o seminário e não pode fazer faculdade, é isso? Não. Você pode ir para o seminário e depois, quando terminar, você, se for da sua vontade, a vontade de Deus, primeiramente, você pode realizar, sim, uma faculdade posteriormente.
Ok. Então, ó, isso precisa ficar bem entendido, porque assim, ó, parece que a gente trouxe, né, aqui o protótipo, né, do filho da missionária e o protótipo dos filhos dos missionários. Parece que foi proposital, não é? Mas não foi. É porque eles escolheram e decidiram. Né? E pensando sobre essa escolha, eu vou pedir para Júnior contar um pouquinho da escolha dele e da decisão dele, porque a escolha dele não foi exatamente um chamado imediato, aconteceu um pouquinho diferente. Conta aí, Júnior, para nós. Bom, todo mundo espera um chamado magistral, né? Não, Deus desceu, falou comigo, disse vá. Comigo aconteceu um tanto quanto diferente. Meus pais fizeram seminário e sempre falaram que seria legal fazer, só que eu sempre falei, não, pai, não é para mim, eu não quero nem colocar um pé no seminário, nunca na minha vida. Aconteceu um evento lá no Palavra da Vida chamado Day Camp. Eu fui para lá. Eu fui para lá no intuito de ver um amigo que estava lá. Pegue bem o contexto da situação. Eu tive a oportunidade de servir um pouco. Então lá o pessoal evangelizava os meninos da escola. E eu estava junto, mesmo que não à frente, eu estava vendo aquilo. Aí Vinícius Fidalgo, que é o diretor de lá, falou: Júnior, você quer assistir algumas aulas? Rapaz, eu quero, eu estou aqui, eu vou assistir essas aulas, vamos assistir. E eu comecei a me interessar. E aquilo gerou talvez uma chaminha pequena, mas talvez, será que não é, mas eu vou. Mas aí o que aconteceu? Com o decorrer do tempo, a gente começa a trabalhar na igreja. E o fato de você trabalhar na igreja faz com que você se identifique bastante. Eu estou sendo útil para o reino de Deus, de alguma forma eu estou fazendo algo. E nisso foi despertando esse desejo. A gente sabe que todo cristão é chamado para trabalhar para Deus. Se a gente for ver a igreja de Filipenses, era super ativa num todo. Então eu posso dizer que eu fui descobrindo essa questão de acordo com o que eu ia trabalhando na igreja. Tendo em mente que a obrigação do cristão é de alguma forma servir. Ok. Então, ó, cada pessoa especificamente tem um chamado especial. Deus me chamou para a obra missionária, eu tinha 9 anos de idade. Durante toda a minha adolescência, toda a minha juventude, eu sabia que eu iria ser missionária, mas num dado momento eu não queria muito esse caminho. E eu tentei retroceder. Mas Deus não só me fez missionária, como me fez casar com pastor. Então, não preciso dizer mais nada, né, meu povo? Vocês já entenderam a mensagem, tá? Então, assim, Deus vai capacitando, vai preparando, vai usando a nossa profissão para a glória dele. E aí, no futuro, depois do seminário, eu fui para a faculdade, eu fiz pedagogia, né, me tornei pedagoga e fui crescendo e construindo uma profissão visando a glória de Deus manifestada nessa profissão. E é assim que a gente tem que pensar. A nossa profissão, seja ela independente, necessariamente você não precisa ir para o seminário. Que isso fique bem claro, porque às vezes a gente acha que ir para o seminário vai me fazer estar mais perto de Deus, mas não. Você só vai estar mais perto de Deus, mais próximo de Deus, se você desejar isso em casa, no seminário, na sua faculdade, no seu trabalho secular. Porque às vezes a gente começa a criar uns mitos e a gente começa a romantizar a ideia de seminário. Olha, seminário não é tarefa fácil. Esses meninos aqui que o dia os tarefões que eles têm que fazer. Jesus, eu não vou nem contar a vocês, tá certo? Então, assim, pensando sobre isso, né, a gente vai pensar agora como nós podemos manifestar esse trabalho para a glória de Deus. De que forma, Mateus, você pode utilizar o trabalho do Senhor e o seu trabalho para a glória de Deus? Bom, você pode ser diligente, pode ser criativo no seu trabalho, excelente, mas tudo tem que ser voltado para glorificar Deus, porque senão você vai acabar criando uma expectativa de que você é capaz, de que você pode fazer, mas tem que lembrar que tudo tem que ser feito para glorificar a Ele, porque Ele que te capacita a fazer.
trabalhar é uma parte fundamental. E aí a gente tem uma ideia, né, de que esse trabalho, ele só acontece porque Adão pecou. Não é, Isabelle? O menino Adão pecou e nos obrigou a trabalhar. É isso? Conta aí pra gente o que é. Lá no comecinho, desde quando Deus criou o mundo, a gente já viu que ele trabalhou, ele criou e tudo certinho. E aí, logo quando Deus terminou a criação do mundo, ele colocou Adão no jardim para trabalhar. Ele tinha a função de dar nome aos animais e também cuidar do jardim. Depois disso, veio a Eva, que era para auxiliar nesse seu trabalho e para auxiliar ele na sua vida. Então, antes do pecado, antes de Gênesis 3, antes da queda, já tinha o trabalho. Só que não era um trabalho com a visão que a gente tem hoje, de um fardo, um peso, uma coisa que vai me deixar exausto, que eu vou fazer porque realmente é a minha obrigação. Era o trabalho, mas não era a visão que a gente tem hoje do trabalho. Que como teve o pecado, tudo foi deturpado pela visão do pecado. Então, teve as dores do parto das mulheres que iam aumentar, teve a terra que ia começar a ter ervas, que ia começar a ser difícil de tratar dela e tal. Então, assim também foi com o trabalho. A gente começou a enxergar ele com os olhos do pecado como uma coisa ruim, como uma coisa dolorosa, mas ele já existia antes da queda, só que era vista como uma coisa prazerosa e diferente de como a gente vê hoje. Bom, para quem achava aí que só trabalhava, que o seu trabalho era pecado, né? Não, cara, vai ter que trabalhar um pouquinho. E talvez em Cristo encontrar o verdadeiro significado do trabalho também, né? Uma outra grande pergunta também, talvez você não pense em ir para um seminário, não seja um missionário, um pastor, mas queira assim trabalhar no dito secular. Eu consigo glorificar a Deus também nesse meio? E como? Talvez você esteja chegando na igreja agora, ou você nunca ouviu falar nisso, e seja uma dúvida talvez que você tenha. Lá em Romanos 8, a gente vê que quando a gente recebe a salvação do Senhor, a gente recebe o Espírito Santo. Então, ele nos capacita a viver uma vida que vai ajudar a gente a cumprir as justas exigências da lei. Então, antes a gente estava vivendo de acordo com o que o mundo dizia. A gente estava vivendo com os padrões do mundo, de acordo com o pecado também que estava dentro do nosso coração. Então, a gente era dominado pela nossa natureza pecaminosa. E aí, depois que a gente recebe a salvação, a gente vai começar a conhecer mais o Senhor, vai ler a Bíblia, vai entender como o Senhor quer que a gente vive, e aí a gente não vai sair do mundo depois que a gente é salvo. A gente vai continuar vivendo no mundo, porque a gente precisa trabalhar, precisa... quem tem família sustentar a família, precisa de roupa, precisa de comida, então é necessário. E aí você não vai sair do seu trabalho porque você se converteu, mas você vai viver no seu trabalho de forma diferente agora. Se antes você era uma pessoa desonesta, se antes você era uma pessoa que só pensava trabalhar para ganhar dinheiro e a sua vida era só o seu trabalho, ou se você era uma pessoa egoísta, ou se você passava por cima das pessoas para conseguir o que você quer, agora, com a sua mente renovada com a palavra de Deus, você vai viver no trabalho de forma diferente, de forma que agrade ao Senhor e de forma que a gente vai aprender só se a gente ler a Bíblia, se a gente tiver um relacionamento com Deus para ver a forma como Ele quer que a gente viva. Então, a gente não precisa sair do trabalho, mas agora a nossa ação no trabalho vai ser voltada para quem a gente é em Cristo e não para o que o mundo fala que a gente deve fazer. O trabalho é fundamental para o ser humano, né? Como a gente já discutiu em relação a isso, eu fico pensando como eu posso usar a minha profissão para a glória de Deus. Como você pode usar a sua profissão para a glória de Deus? Talvez você esteja em formação, né? Talvez você esteja, nesse momento, terminando o 2º grau, se preparando para o Enem, você esteja pensando em ir para uma faculdade, você esteja pensando 1000 coisas. Mas eu queria pensar um pouquinho, e aí eu vou ver com Mateus aqui, a seguinte questão: como Mateus, você pode usar o seu trabalho para abençoar a vida das pessoas? Você tem um exemplo muito grande na sua casa, que é a sua mãe.
Não é que ela usa o trabalho dela para abençoar vidas. Então, explica para a gente um pouquinho isso e como você vê essa questão. Bom, minha mãe, ela sempre foi muito de retribuir o que Deus tem feito na vida dela com outras pessoas, né? Seja de forma financeira ou ajuda de outra maneira. E antes, eu achava que isso era demais, porque eu achava que ela dava demais para os outros e para a gente em casa não tinha tanta volta para a gente, não recebia tanta coisa quanto os outros. Mas depois eu vim entender o motivo, porque tem pessoas que precisam mais do que a gente, então a gente tem que aprender a valorizar mais o que a gente tem e não a querer mais só para sanar um prazer próprio nosso. Uma das coisas que eu fico refletindo sobre isso é que trabalho é serviço. E às vezes a gente encara isso de uma forma diferente. Quando eu trabalho, eu estou servindo, né? Então, quando eu me nego a fazer alguma coisa no trabalho, quando eu chego atrasado, eu estou deixando de servir. Às vezes, quando eu acho que o meu patrão é muito chato, muito inconveniente, e eu fico querendo boicotar as coisas, eu estou deixando de servir. Como cristão, eu tenho a obrigação de ser diferente. Se eu tenho uma vida transformada, a minha vida tem que ser usada para a glória de Deus. Pensando sobre isso, tem uma outra coisa dentro desse aspecto de trabalho, para quem vive no mundo missionário, é justamente a questão financeira, não é? Muitas vezes a gente corre dessa questão porque a gente sabe que o missionário, ele vive das ofertas e nem sempre isso é fácil. Entender quando você é sozinho, só ele e a esposa, é uma coisa, mas quando chegam os filhos. Então, eu queria que Júnior trouxesse para a gente e depois a Beli falasse um pouquinho sobre isso, como eles vivenciam esse trabalho e como eles entenderam isso, porque eu acho que não foi uma coisa muito fácil de entender. Foi, Júnior? Primeiramente, a gente deve entender que até a faculdade que a gente faz, ou o preparatório que a gente faz, em algum momento da sua vida pode ser usado por Deus para lhe dar um sustento. Então, primeiramente, isso a gente vê muito em casa, né? Depois que nós paramos mais por aqui. E outra coisa interessante que Paulo fala, quando ele recebe uma oferta missionária lá em Filipenses, é que o mesmo Deus que sustenta ele, que era um missionário que viajava, era o Deus que sustentava aqueles irmãos na igreja, que provavelmente tinham um trabalho físico e fixo. Então, nisso a gente aprende muito a depender de Deus, a entender que até aquela pessoa que trabalha, ela trabalha porque Deus permitiu e porque Deus está sustentando aquela pessoa. Da mesma forma, ele não vai deixar de nos sustentar, que talvez seja missionário, que o pessoal pensar, não tem uma renda fixa, como é que é? Mas ele deve entender que tanto aquele que trabalha secularmente, quanto o que é missionário, pastor, é sustentado por Deus. E nisso você vai ter que aprender a depender dele, né? Porque talvez tenha toda uma emoção maior no decorrer disso. Ah, muito. Mas isso ensina bastante sobre dependência, sobre o quanto ele é soberano, sobre o tanto que ele cuida. E algo interessante, uma coisa é você ter a sua experiência com seus pais. Então, normalmente, a gente vai crescer e a gente vai estar na linha de frente. Então, a partir desse momento, vai ser nossas experiências com Deus para sustentar as nossas famílias, por exemplo. Então, isso, de uma certa forma, nos faz ter um relacionamento melhor com Ele e talvez já estar preparado para isso, para as realidades. Mas lembrando que Deus sempre sustenta de alguma maneira, seja pelo trabalho, seja por irmãos em Cristo, seja pela igreja e por aí em diante. E como o Júnior falou, a gente é irmão, né? Então as experiências são bem parecidas, são as mesmas, né? Mas é isso que ele falou, que quando a gente está com os nossos pais, a gente ainda mora todo mundo com ele, então com eles, querendo ou não, a gente vive no mesmo ambiente, a gente é abençoado pelas bênçãos que o Senhor dá para a nossa família como um completo, mas a gente vai começando a ter as nossas experiências quando cada um vai para a PV, cada um vai ter que lidar com como administrar o seu dinheiro, enfim, várias coisinhas lá. Então, a gente cresceu com o papai e a mamãe também, na aldeia, aprendendo a sempre ter o básico, que a gente não precisava ter tudo. E a gente até fica, assim, a gente fica, tá, não pode ter uma coisa? Tá bom, não pode ter, quando der para ter, a gente tem. Não tem problema se não vai ter.
Então, é bom que a gente aprende a ouvir não, a gente aprende não pode, não dá agora, e a gente aprende a viver só com o que realmente é necessário. E às vezes a gente, pelo menos eu, vi as meninas falando, nossa, quando eu era pequena eu tinha isso, eu tinha isso, eu queria isso, eu queria isso, só que a gente nunca teve muita coisa, mas a gente nunca faltou nada para a gente viver uma vida em paz, uma vida tranquila, nunca faltou comida, nunca faltou roupa, nunca faltou um teto para morar. Então o Senhor, desde as coisinhas mais simples até as que a gente considera maior, Ele supriu e tem suprido até agora. E como o Júnior falou, agora a gente tem tido as nossas próprias experiências, que já tem uma experiência pela experiência dos nossos pais, mas quando a gente enfrenta, aí já é outra coisa, porque agora é pessoal nosso com Deus. Então, é bom porque a gente aprende e vai reaprendendo a cada dia a confiar mais em Deus. Zama saiu da sua terra, da sua parentela, e embora tenha ganhado de bônus um marido, né? Não foi exatamente para isso que Deus trouxe Zama para cá. Deus trouxe Zama para cá para usar a profissão dela, agregando ainda outros valores para a glória dele. Zama, faça um resumo aí daquilo que Deus tem feito na sua vida através da sua profissão. Na verdade, assim, eu, quando era adolescente, eu era extremamente tímida. Eu acho que eu batia a timidez da turma aqui da igreja todinha, né? Eu nunca tive coragem nem de orar quando se alguém pedisse para eu orar na hora do culto, misericórdia, né? Eu era capaz de desmaiar até. E quando minha vida começou a mudar a partir dos 18, 19 anos, quando eu comecei a fazer o magistério. E não era o ensino médio, o 2º grau que eu queria, né? Eu queria outra coisa. Mas eu não entendi, porque só tinha vaga no magistério, eu tive que me matricular no magistério para não perder o ano letivo. E Deus começou a mudar aquela timidez inapropriada a partir desse momento, né? Eu nunca entendi, na época que as coisas estão acontecendo, você não entende, né? Porque é que Deus age de determinadas formas e permite determinadas coisas, mas Ele está preparando você lá para frente. Por causa do magistério, eu não tive dificuldades de apresentar os seminários diante de doutores na faculdade, né? Por causa da minha experiência no magistério. E até o trabalho na igreja foi melhorando, né? Eu fui perdendo a timidez e eu já conseguia dar aula, né, para o pessoal tranquilo, de forma mais tranquila. Também ainda estudei 2 anos de seminário de teologia, né? Então, tudo isso foi agregando para o que eu faço hoje. Quando eu cheguei na faculdade, né, que não era o curso que eu queria ser psicóloga. Mas que eu sempre admirei a profissão e admiro até hoje, gosto demais de psicologia. Mas não foi isso que Deus quis para mim. Ele quis história, né? E aí as pessoas, no meu primeiro período na faculdade, os primeiros dias de aula, os meus amigos, meus colegas de faculdade, quando descobriram que eu era crente, você, uma crente, fazendo um curso de história? Eu digo, qual é o problema? Mas e quando o professor perguntar sobre a teoria da evolução? Eu digo, eu vou responder na prova o que ele quer saber. Mas isso não vai mudar a minha fé. E passei os 4 anos de faculdade, minha fé nunca mudou por causa disso. E até hoje, sempre que eu vou preparar, por causa da técnica que eu aprendi de pesquisa na faculdade, eu desenvolvo isso juntando com a Bíblia. Então, eu pesquiso historicamente os acontecimentos bíblicos, né? E quando eu vou dar aula, seja para adolescente, para jovem, onde eu tiver, eu uso isso. Eu misturo o conhecimento bíblico com o conhecimento histórico, né? E eu escrevo também alguns textos sobre esses assuntos e eu sempre misturo história com o conhecimento bíblico. Enfim, a gente imagina, e é muito importante a gente frisar isso, que o trabalho, ele é muito importante. E a profissão que você escolher, seja ela muito rentável, pouco rentável, né? Porque nós somos o exemplo, professores, de que não é muito rentável, mas nós temos N profissões que são muito rentáveis. Aquilo que você escolher, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque quando você fizer dessa forma, você vai encontrar prazer, alegria. E mesmo quando a grana for curta,
você vai encontrar prazer nisso, porque você vai saber que foi o Senhor que te deu. Júnior, tem pergunta aí para esse povo? Tem mais perguntas, viu, pessoal? Simbora! E para quem está assistindo e pensar, tá, mas meu trabalho não tem nada a ver com Deus, o momento de cultuar Deus é no domingo. Tem domingo, terça e quarta e quinta são os cultos, então só ali eu preciso cultuar. No meu trabalho, sou eu e eu. Como é que funciona? É assim? A gente vê também na palavra de Deus que a nossa vida por inteiro, lá em Romanos 12, 1 e 2, que a nossa vida por inteiro é um culto ao Senhor. Então, não é só no domingo, não é só na terça, não é só na quinta, ou qual sejam os dias que tem a culto, mas a nossa vida por completo, seja em casa com os nossos pais, ou para quem já tem família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, ou com os amigos, enfim. No trabalho, toda a nossa vida é um culto ao Senhor. Então, se o Senhor está aqui com a gente na igreja, Ele também vai estar com a gente em casa, também vai estar com a gente no trabalho. E como a gente já viu, a gente, depois que é salvo, não vai sair do mundo, mas vai viver de acordo com os princípios do Senhor. Então, se lá no trabalho eu posso testemunhar, eu posso usar as formas que eu tiver para mostrar o Senhor através da minha vida, então eu vou usar. Isso vai ser uma forma que eu vou estar cultuando ao Senhor lá no meu trabalho também. Então, Ele não está só aqui. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todo canto. Então, Ele também está no nosso trabalho, independente de qual área seja enfermagem, seja pedagogia, seja... como é que fala? Qualquer área que tiver. Então, Ele está em todas as áreas dos trabalhos. Isso mesmo, né? Tudo que nós formos fazer, vamos fazer para a glória do Senhor. Simbora, Júnior. Tem mais pergunta para esse povo? Simbora, meu povo! Então, antes que vocês pensem, então, para glorificar Deus no trabalho, eu preciso fazer um culto todo dia no meu trabalho? Como é que funciona? Talvez quem chegou agora pense, a minha vida é um culto ao Senhor, tá? Mas em que sentido? Como é que funciona? Como a gente já viu, né? A gente vai ter ações diferentes. Então, as pessoas do mundo vivem de uma forma e a gente, como cristão, vai viver de forma que a palavra de Deus quer que a gente viva. E aí a gente já falou no começo alguns exemplos de ser honesto, de não passar por cima das pessoas, de amar o próximo, de fazer as coisas para a glória de Deus, como a Claudice falou, de fazer para Deus e não para os homens. Então, essas e outras formas também são várias formas de viver a nossa vida como culto ao Senhor, de não deixar com que eu me deixe levar pelas coisas que as pessoas falam. Ah, não, passa por cima do seu colega, para que se você fizer isso, você vai ter um cargo mais alto no seu trabalho. Então, você tem que se manter fiel aos seus princípios, aos princípios que é a palavra de Deus, que é o guia da nossa vida. Então, essa é uma forma de cultuar. Se você puder fazer um culto, se você puder orar com algum parceiro seu de trabalho, ou você também pode até orar por eles, fora do trabalho ou dentro do trabalho, onde você achar melhor. São formas de cultuar o Senhor onde quer que a gente esteja, tanto no trabalho como em qualquer outra área. E o maior testemunho que você pode dar, seja na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, é deixar que as pessoas leiam a sua vida, o seu testemunho. Talvez você nem precise falar ou você nem tenha oportunidade, mas quando você é verdadeiramente servo do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, mas não ficou morto, então as pessoas vão enxergar em você a semelhança com Jesus. Juninho. Vamos lá. A gente sabe que todo relacionamento cristão serve para, de uma certa maneira, moldar o seu caráter. De alguma forma vai lhe tornar mais parecido com Cristo e por aí em diante. Então, dentro do trabalho, o caráter do cristão pode ser moldado? Se sim, como? Como a gente já viu, né, todas as situações que a gente passa, Deus usa para trabalhar na nossa vida, seja ela boa, seja ela ruim. E quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, mais a gente vai... mas Ele vai colocando oportunidades para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então, a gente aprende, mas não adianta nada, é só aprender e tá bom. Eu sei que eu tenho que agir assim, mas quando alguma coisa acontecer, eu vou continuar como eu quero. E, enfim, Deus vai dando situações práticas. Tipo agora, a gente está numa situação prática da pandemia. Então, é um momento prático para a gente confiar no Senhor, descansar nele, reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas. Da mesma forma, é no trabalho. Por exemplo...
trabalho cansa bastante, né? E tem dias que a gente está bem esgotado, está bem, ai Deus, como é que eu vou continuar? Como é que eu vou fazer? Ou não sei fazer alguma coisa que o meu chefe pediu, e aí a gente fica meio desesperado, meio, como é que vai ser? E aí a gente vê que até nessas formas a gente não é capaz de fazer as coisas sozinho, a gente precisa da ajuda do Senhor para isso. Então, Ele renova as nossas forças, Ele traz ideias na nossa mente, Ele ajuda a gente a fazer as coisas como é para ser feita, mas não porque nós somos bons, mas porque Ele capacita a gente. Então, essas são algumas formas, e também o você ser honesto, essas são várias formas práticas que você também vai usar para mostrar Cristo na sua vida, e vai ser as formas que Ele vai usar para trabalhar o seu caráter no trabalho, que é os frutos do Espírito também, né? Ter paciência, que a gente comentou ontem, tudo certinho. Longanimidade, benignidade, Isso, mansidão, domínio próprio. É muito bom, eu não sei vocês aí, mas eu estou aqui, sabe, assim, muito feliz em ver que os nossos meninos cresceram, né? Criaram responsabilidade, maturidade e o mais importante, intimidade com o Senhor. Juninho, próxima. Eu acho que a Isabelle respondeu 2 perguntas em uma, talvez. Vamos lá. Então, a gente viu que o nosso caráter pode ser, no caso, talvez colocado à prova, né? Vai ter momento que você vai ter que ser honesto, que você tem todos os momentos, tá? Não vamos deixar nada em aberto aqui. Que você tem que ter paciência e coisas do tipo. E acho que a Isabelle deu uma pincelada um pouquinho também, como mostra a nossa fragilidade. Então, a tendência no trabalho é por minha própria força, e nas outras coisas Deus vai me sustentar. Não sei se você teria algo a mais para comentar sobre, ou só foi aquilo. Se não tiver, a gente passa para a próxima pergunta. O bom disso, que a gente pode ver um lado bom disso, é porque quanto mais essas coisas acontecem, mais a gente consegue avaliar o nosso coração e ver quais são as nossas motivações, porque se eu me acho muito bom, se eu me acho que eu consigo fazer tudo, então eu vou ver que eu estou mais no centro, que eu confio mais em mim do que confio no Senhor. Então, essa também é uma forma que a gente pode ser trabalhado o nosso caráter no trabalho. Quem é que tem a força para fazer, não só no trabalho, mas em qualquer tipo de atividade que a gente for fazer. E são coisas que acontecem que faz a gente refletir, se a gente parar para pensar, por que eu estou fazendo? Ou eu estou fazendo porque eu sei, ou porque eu sou boa, ou porque eu sou demais, eu sou muito inteligente, todo mundo enche a minha bola, ou eu sei porque o Senhor me deu inteligência, porque o Senhor me colocou aqui, ou porque é o Senhor que me capacita. E lá no seminário a gente sempre fica muito desesperado com um monte de coisa que tem para fazer, com um monte de trabalho, e o prazo curto, e você tem que se virar nos 30, e aí sempre quando a gente foca muito nisso e a gente acaba achando que é a gente que consegue, a gente fica desesperado e fica, não vai dar tempo, não vai dar conta. E a mesma coisa também é no trabalho, com a correria da vida, juntar trabalho com cuidar de família, com cuidar de ministério, e a gente acha que a gente consegue levar tudo nas nossas costas. E aí quando a gente para e vê que é o Senhor que capacita, que é o Senhor que ajuda, que é o Senhor que dá força, a gente vê o quão pequenininho a gente é e que a gente precisa dele até nas coisinhas mínimas que a gente considera da vida. Então, acho que era mais isso. Foi. Tem uma última pergunta que talvez seja bastante interessante. A gente viu que trabalhar não é pecado, que trabalho não é fruto do pecado, mas o trabalho pode virar um ídolo? Melhor ainda, qual é a definição de ídolo? Ídolo é só algo visível? Então, primeiro a definição e depois se o trabalho pode virar um ídolo na nossa vida. A gente tem a visão de que ídolo é só alguma coisa, assim, visível que a gente vê, e a gente não tem a visão de que é qualquer coisa que tira a glória que tira Deus no centro e coloca esse objeto lá como o centro da sua vida. Então, por exemplo, pode ser o seu celular, pode ser uma pessoa, pode ser um amigo, pode ser o seu trabalho, pode ser qualquer outra coisa que roube o lugar do Senhor da sua vida. E é muito fácil de fazer ídolos, é muito fácil a gente colocar qualquer coisa no lugar de Deus, porque a nossa natureza é assim, de colocar, encher a nossa bola, encher o nosso ego, encher aquilo que a gente quer. Então, quando o nosso trabalho começa a tomar conta da nossa vida, quando a gente não tem mais tempo de ir para a igreja, quando a gente não tem mais tempo de orar, quando a gente não tem mais tempo de ler a Bíblia, quando a gente não tem mais tempo de
estar com a nossa família, para quem tem filhos, de cuidar dos filhos, de educar eles na palavra de Deus, ou, enfim, quando começa a ser só o trabalho e não existe mais nada na nossa vida, você trabalha para conseguir muito dinheiro, para viver muito bem, já vai mostrar que a sua motivação no trabalho não está certa, que o trabalho ele é necessário, mas ele não é tudo na sua vida. Então, isso vai fazer com que você note que está se tornando um ídolo no seu coração, o seu trabalho. Quer falar alguma coisa, Mateus? Mateus, sua vez. Foi praticamente o que ela falou, é que quando você acaba colocando o trabalho, o dinheiro acima de Deus, você vai estar idolatrando ele e aí vai afetar relacionamento conjugal, familiar, com a sua própria saúde vai ser deixada de lado também para sanar um prazer e principalmente o relacionamento com Deus vai ser afetado, que acho que é o principal, perder o relacionamento com Deus é algo terrível. Isso mesmo. Júnior? Talvez só uma observação em relação a ídolo, que muitas vezes, eu vou tentar ser o mais claro possível. O dinheiro vira o ídolo do jovem. Então, o que acontece? Você tem seus dons, você tem seus talentos. Medicina dá muito dinheiro. O meu ídolo é o dinheiro. Eu quero ter dinheiro. Eu abro mão dos meus dons e talentos, a qual Deus me deu, talvez para ser um professor. E o dinheiro vira um ídolo ao ponto de eu buscar mais o dinheiro, sendo que eu não aguento ver sangue, do que você valorizar os talentos a qual Deus lhe deu. Então, a gente deve prestar bastante atenção, que às vezes o próprio dinheiro se torna um ídolo. Vai ser um péssimo profissional, né? E essa questão de você escolher uma profissão pela questão financeira, eu já vi alguns casos de jovens fazendo isso. Né? Quando eu estava na faculdade mesmo, eu vi muita gente fazendo isso, algum de outros cursos, também do curso que eu fazia. Tinha uma menina que ela entrou na faculdade de História porque o pai gostava de História e o tio e não sei quem da família gostava de História. Só que ela odiava ler. A minha dica é, não gosta de ler, não entre no curso de História, certo? Porque a carga de leitura é muito pesada. E ela terminou o primeiro semestre, ela trancou a vaga na faculdade, ficou uma pessoa super frustrada, porque ela não era a profissão que ela queria. É isso, galera. Nós entendemos que vergonha apropriada e inapropriada precisa ser definida para que a gente encontre o nosso caminho íntimo com Deus e assim a gente não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Eu posso escolher qualquer profissão, desde que ela seja para a glória de Deus e que eu tenha satisfação em fazê-la. Porque eu imagino que deve ser muito ruim você ganhar muito dinheiro, mas todos os dias você se levantar para fazer uma coisa que você odeia. Né? Então, assim, eu todos os dias me levanto com muita alegria e venho para a escola, ganhar muito pouco dinheiro, mas ser feliz com Jesus, não tem preço. Então, vocês que estão nessa reta aí para escolher o que vocês querem, pensem nisso. Será que eu vou servir com alegria? E isso não quer dizer que não tenha dias difíceis, que a gente não se canse, não se esgote, mas a gente tem que viver para a glória de Deus, e Deus exige da gente que a gente dê o nosso melhor. Então, nessa noite, nós queremos finalizar, né, agradecendo a Deus pela vida dos nossos seminaristas, pela vida do nosso missionário Júnior, pela vida da nossa missionária Elisama. É tão estranho chamar Zama de missionária, né? A gente pouco escuta isso, mas Zama é uma missionária, né? Deus a chamou para esse objetivo. Então, nós glorificamos a Deus. Agradecer a Deus, Roberto, que está ali do outro lado, né? Os meninos que estão aqui, o Willames, o esposo, né, que fique bem claro, né? A Arielle, que está aqui, né, funcionando na mídia, e o seminarista Tiago. E aí, Arielle, que é gêmea de Isabelle, mas que são diferentes, pessoas distintas. Na próxima semana vai estar com o seminarista Tiago e nós vamos falar acerca de música. Música do mundo pode? Ou não pode? Olha a questão. Certo? E mídia, né? Mídia é de Deus. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim, eu prefiro a contrição com meu Deus do que uma live, porque isso não vem de Deus. E eu achei muito engraçado, porque Deus nos deu essa estratégia maravilhosa e espetacular
para alcançar você que está em casa. Então, cada um tem o direito de pensar o que quiser, mas nós temos que entender que o Evangelho está sendo proclamado, está sendo alcançado através das lives, e nunca se laivou tanto, dizendo de brincadeira, do que nesse período de pandemia, todo mundo laivando. Você abre o seu Instagram, tem uma live. Você abre o seu Facebook, tem uma live. Aonde você menos espera, tem alguém proclamando as boas novas de salvação. Então, nesta noite, nós queremos agradecer a você e queremos orar pela sua vida e queremos agradecer a Deus porque você é jovem. Mas você é um jovem escolhido e chamado pelo Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque neste dia o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Com todo, ó Deus, esses assuntos para tratar que afloram a nossa juventude e que às vezes angustia e que às vezes causa ansiedade. Nós queremos te pedir agora em nome de Jesus, que aonde, ó Deus, nossos jovens estiverem, o Senhor esteja acalmando os seus corações, abençoando a sua vida, ajudando a cada um deles a tomar a decisão certa, seja um chamado ministerial, seja um chamado profissional, seja uma vocação, um dom, um talento, para que eles executem isso para a glória do Senhor. Abençoa a vida de Mateus, ó Deus, que vai estar retornando ao seminário. Abençoa a vida de Isabelle, ó Deus, que vai estar em casa, estudando em EAD, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida, ó Deus, de Júnior, na sua caminhada, no seu trabalho, no seu chamado, com a sua igreja, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando ricamente a vida do teu filho, que o Senhor possa estar abençoando a vida de Elisama, que ela continue, ó Deus, trabalhando para a glória do Senhor, usando a sua profissão para abrilhantar e mostrar a essa juventude que é possível ser uma historiadora cristã, Pai. Muito obrigado por isso, porque o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Olhe, meus amados, quero pedir a você que dê um like, aquele joinha todo especial. Por quê? Porque nós precisamos alcançar 1000 pessoas. Estamos caminhando, mas ainda estamos longe, tá certo? E se inscreva no canal da Primeira Igreja Batista de Porto Real do Colégio. Faça isso, é rapidinho, não dói, e você ainda vai abençoar muitas pessoas em nome de Jesus. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Deus te abençoe e até a próxima semana. Vamos nos encontrar de novo em nome de Jesus.